E vai, a solto, sem espera, seu coração se resumiu. Vestida de claro, ali perto, de costas para ele, uma moça se curvava por pegar alguma coisa no chão. Uma mocinha. Era um estado sem surpresa, sem repente. Durou como um rio vai passando. Na história, Lélio e Lina. Boa tarde. Estamos iniciando aqui mais um webinário do Instituto de Estudos Brasileiros, dentro da Semana Rosiana Corpo de Baile, organizada pela Oficina de Leitura Guimarães Rosa, juntamente com o IEB, nossa casinha. Então, hoje nós vamos ter uma visita muito especial. Vamos ter uma visita ao arquivo e à biblioteca de Guimarães Rosa, que são sediados no IEB. Então, a Denise Almeida e a Daniela Piantola, elas fizeram todo um trabalho durante essa pandemia, durante a USP fechada, o IEB fechado, elas foram lá, fotografaram, pesquisaram, tiveram todo um trabalho para preparar esse webinário para a gente hoje. Então, eu quero apresentar quem vai estar hoje na nossa sala. A Denise Almeida, supervisora do Arquivo Guimarães Rosa. Denise, essa aqui é para você, com o nosso agradecimento. Obrigada. A Daniela Piantola, supervisora da Biblioteca Guimarães Rosa. Nós estamos muito ansiosos para conhecer a biblioteca. Então, Daniela, essa aqui é para você. E a professora Diana Vidal, diretora do IEB. Diana, muito, muito obrigada. O IEB nos acolhe a nossa oficina de leitura há muitos anos, e toda vez que a gente vai pedir alguma coisa para você, que a gente se reuniu, vamos lá pedir, ver se o IEB topa, você sempre topa todas as nossas loucuras, porque esse grupo é louco mesmo, né? A gente faz as minhocações, como diz a Rosa. Então, esse grupo a gente inventa mesmo, todo mundo apaixonado por Guimarães Rosa, e você vai e compra nossas loucuras. Então, muito obrigada, e eu quero oferecer também uma rosa para o Pedro Bolli, que está aí no nosso suporte técnico. Muito, muito obrigada, Pedro. E agora eu vou passar a palavra para a Diana, e um bom evento a todos. Obrigada, Linda, pela apresentação. Tudo bem com vocês? Alô, Denise, Daniela, bom estar com todas vocês aqui mais num webinário durante essa semana rosiana. Então, boa tarde a todos e a todas, né? Eu vou pedir licença para aqueles que já me ouviram na segunda-feira, eu vou repetir alguma das palavras que eu disse naquela oportunidade, porque eu acho que a gente está num momento bastante importante. Essa semana é uma semana bastante significativa para a universidade, relevante para a universidade, né? Então eu vou repetir algumas dessas formulações, mas não por comodidade, mas sim por compromisso com o IEB, com o patrimônio cultural brasileiro. Então, eu inicio de novo agradecendo a Linda, e em nome da Linda, eu agradeço a toda a equipe da Oficina de Leitura, que trabalhou intensa e inventivamente para construir esse evento, né? Há um conjunto de atividades, aqueles que já passaram das atividades ao longo da semana estão vendo a qualidade, né, a diversidade e a criatividade dessas atividades que estão recheando a semana e que transitam por várias formas de expressão, que também é muito bacana, né? O que demonstra, assim, engajamento, e por outro, o que a Linda falou, a loucura, né? Essa loucura
positiva, saudável da oficina, que agora não só que funciona no IEB desde 2004, né, e que agora já se transformou na oficina de leitura digital, né, abraçando os IEMdários, mas também abraçando os podcasts, e continuando a fazer as leituras na plataforma do Google Meet. Agora, eu fico feliz de participar da celebração dessa semana, né, porque o IEB também pode ser considerado como, já disse a Linda, a casa do Guimarães Rosa. Afinal, no IEB nós temos em torno de 10 mil documentos que compõem o arquivo do Fundo Guimarães Rosa, né, do escritor, em torno de 3.500 livros da sua biblioteca, com marginálias, mas também em torno de 6 mil documentos do Fundo Araci de Carvalho Guimarães Rosa, né, compondo, então, um rico acervo de casais, que, aliás, tem sido uma das marcas do IEB ter um conjunto de fundos, né, que são fundos de casais. Temos esse caso do Guimarães Rosa com a Araci, mas também, por exemplo, um que me ocorre, do Antônio Cândido e da Gilda de Melo Souza. A preservação da documentação desse casal Guimarães Rosa, né, alcança, então, 16 mil documentos, mais 3.500 livros, que se encontram acondicionados em ambientes com temperatura e umidade controladas, de modo a assegurar a preservação para consulta das gerações atuais e futuras. Uma tarefa que só a universidade pública, com compromisso com o patrimônio cultural brasileiro, como é a USP, pode assegurar. Vocês vão ter a oportunidade de verificar a qualidade desse trabalho nas apresentações da Denise e da Daniela, que vão seguir, né? E que vão discorrer, então, sobre esses trabalhos realizados tanto no arquivo quanto na biblioteca. Queria lembrar que o processo de aquisição do acervo do Guimarães Rosa, ele se iniciou em 1972, e esse processo se concluiu em 73 com a aquisição do fundo, né? Ao longo, portanto, ou seja, esse acervo está no IEB desde 1973, ou seja, aproximadamente 50 anos, ou seja, meio século, né? Nesse meio século, muito foi investido em recursos materiais e humanos, bem como em segurança patrimonial e climatização das reservas técnicas. Os custos, por óbvio, são altos, ainda mais se associarmos as exposições e todos os esforços despendidos na divulgação e na socialização. Mas, por certo, eles significam uma pequena fração do valor simbólico dessas duas coleções para a memória brasileira. Eu estou me referindo particularmente a esse processo e ao investimento, porque estamos hoje à beira de um evento que pode significar uma reversão brusca desse panorama. É possível que ainda hoje a Alesp vote o projeto de lei 529, que fere no seu artigo 14 a autonomia universitária, conquistada em 89, e propõe a retirada do que está sendo chamado de superávit das universidades, mas que não deixa de ser uma reserva financeira que permite equilibrar o orçamento e garantir atividades de docência, pesquisa e extensão universitárias. Não quero politizar esse evento, essa não é a minha intenção, é um evento de natureza acadêmica, mas eu queria chamar a atenção para o fato de que, se hoje os fundos João e Araci Guimarães Rosa continuam preservados, isso se deve ao esforço contínuo de servidores e docentes da USP, e que todo esse empenho tem um custo, pago pela sociedade, por certo, né? Mas um custo que é contínuo, que já vem há meio século e que esperamos se prolongue por muitos séculos mais, né? Recentemente, nós vimos as obras do Banco Santos, que estavam custodiadas desde 2005 no Museu de Arte Contemporânea, serem retiradas e leiloadas sem qualquer preocupação com os recursos empenhados pela USP em seu tratamento e manutenção por 15 anos. É importante dizer que os recursos da USP advêm de uma parcela do ICMS e, portanto, da sociedade paulista que pagou para a conservação dessas obras e agora as vê deixando o território nacional, sendo leiloadas para pagar credores em benefício de compradores, muitos deles estrangeiros.
O IEB também detém 7.000 peças do Banco Santos, que foram resgatadas em condições precárias, em virtude do alagamento do Rio Pinheiros e, consequentemente, do galpão onde estavam guardadas. Foram empreendidos 2 anos para processamento, restauro e acondicionamento dessas peças, que correm o risco de serem requisitadas pela Justiça, tal qual aconteceu com o MAC, leiloadas para pagar dívidas do Banco Santos. Mais de R$1 milhão foi investido pela universidade nessa operação apenas nos 6 anos iniciais e somente no caso do IEB, sem contar os outros museus estatutários que foram envolvidos. No caso do IEB, são mapas do século XVI ao século XX, matrizes de madeira em madeira e metal de xilogravuras, todo um acervo cartográfico que traça a representação do território brasileiro em 5 séculos, e também todo um acervo da cultura popular que pode vir a deixar a universidade. Cabe perguntar, e as dívidas com a sociedade paulista que, por meio de pagamento dos seus impostos, sustentou a custódia deste patrimônio cultural nos 15 anos? Sustentado pelo dinheiro público, esse patrimônio deve continuar a ser público e, portanto, nosso. Acho que esse é o grande compromisso, e nesse sentido, né, estamos aqui para celebrar essa Semana Rosiana, mas também para celebrar o compromisso com a cultura brasileira, da qual o Guimarães Rosa é um dos mais nobres representantes, e, por que não, celebrar também as instituições e as pessoas que diligentemente asseguram a preservação desse patrimônio cultural e o seu acesso público. Agradeço a Linda mais uma vez por dar as boas-vindas e agradeço a todos por essa oportunidade. Boa tarde. Obrigada, Diana. Então, agora eu vou passar para a Denise e para a Daniela, que vão fazer a apresentação do arquivo e da biblioteca. Bom, uma boa tarde a todas e todos. É uma alegria participar da Semana Rosiana. É um evento muito especial, feito com muito carinho. Eu agradeço a organização do evento, a roda de leitura, essa parceria tão bonita com o IEB. Eu vou, ao longo da apresentação, citar alguns trechos dos livros, né, do Corpo de Baile, e também parafrasear alguns trechos, e gostaria muito da companhia de vocês nessa travessia. Vamos lá. Hoje, essa semana toda, foram dias de festa. Então, lendo uma história de amor, lá está escrito logo no comecinho, ia haver a festa naquele lugar. E esse lugar, hoje é o IEB, né, nessa visita que a gente vai fazer, e vamos mostrar aí para vocês algumas imagens do prédio, dos documentos, dos livros, vamos compartilhar o nosso dia a dia com vocês. Essa apresentação, ela é feita hoje de uma forma diferente, né? Nós fazemos essa visita ao vivo, sempre com as pessoas. É a primeira vez que nós vamos realizar essa visita de modo online, né? Então, gostaria muito aí, agora, de mostrar para vocês o prédio do Instituto. Agora, só por uma questãozinha técnica aqui, precisei entrar no celular. Agora sim eu estou vendo a imagem, gente, desculpe. Eu sou do tempo, aí eu já falei algumas vezes, mas eu sou do tempo do byte lascado, e às vezes demora um pouco aqui a conexão entre o que eu estou falando e o que vai aparecer para vocês. Bom, aqui a gente tem o Instituto de Estudos Brasileiros da USP. É essa imagem que a gente tem dele. E vejam que bonitinho aqui essa arte que foi feita pela Marília e pela Gabriela. Foi um presente que elas nos deram nessa Semana Rosiana. Então, essa apresentação está toda ilustrada com esse capricho dessas meninas maravilhosas. Voltando aqui para o nosso prédio, né?
Aqui, ao nosso lado esquerdo, nós temos bom, a gente tem, nesse complexo, né, nesse espaço brasiliana, ao lado esquerdo a gente tem a Biblioteca Gita Midlin, no centro, essa parte redonda, a gente tem um auditório, e do lado direito, nós temos o IEB, mas que ele não é tão pequenino assim, ele é pelo menos 3 vezes maior do que ele está aparecendo na foto, porque foi cortado. Mas, enfim, essa é a nossa casa, e, por favor, eu convido vocês, sejam bem-vindas e bem-vindos a ela. Essa é a entrada do prédio, né? Eu convido vocês também para entrarem com a gente para o salão principal, né? A praça, na parte interna. Atravessando essas portas, né, que se abrem automaticamente, vocês vão dar nesse saguão, que é um saguão muito bonito. Ele tem um teto onde a iluminação natural passa, né? É bastante amplo e, enfim, já pode ser o próximo slide. Olha só, gente, como é que é. É um espaço muito bacana e, novamente, eu chamo vocês para se juntarem ao bando e atravessar esse espaço conosco, pelos acervos. Essa é a biblioteca, a Dani vai falar um pouco mais sobre ela. Ela é belíssima, linda, linda, gente. E, enfim, eu estou querendo chegar logo na biblioteca. Enfim, esse é o arquivo onde eu trabalho junto com uma equipe maravilhosa, com a Elizabeth, com a Patrícia, com o Paulo, com o Adriano, mais uma porção de bolsistas e estagiários que dão um movimento lindo para aquele lugar, deixam aquilo muito vivo. Essa é a torre do arquivo, e aqui no térreo, né, onde está mais iluminado, é a nossa sala de consulta. E acima são as reservas técnicas, onde ficam os documentos, onde ficam os nossos acervos. E eu vou convidar vocês a entrar com a gente, primeiro pela sala de consulta. Vamos lá? Bom, essa é a nossa sala. É uma sala que a gente tem uma decoração especial, porque nós trabalhamos com acervos de pessoas, com pessoas e para pessoas. Então, ela mescla protocolos institucionais, que são bastante rígidos na consulta aos documentos, mas também ela tem presentes, objetos que a gente ganha e que ficam expostos nessa sala. Aqui, ao centro desse slide, a gente tem um quadro com um bordado, e o próximo slide vai dar um zoom nesse ponto que eu estou falando. É esse o quadro, né? Ele é um bordado que está enquadrado, são das bordadeiras de André Quissé, um presente belíssimo, esse buriti maravilhoso. E aí a gente tem o sertão não chama ninguém às claras, mas, porém, se esconde e acena. João Rosa. Bom, se ele está acenando para a gente, né? Eu convido vocês também agora a olharem o nosso guia do IEB. O guia é uma ferramenta que nós utilizamos aí para que, além de divulgar o acervo, né, ele tem pequenos resumos de cada fundo que nós temos no IEB. Então, muitas vezes, esse é o primeiro contato do pesquisador conosco. Ele vai olhar esse guia, que também está disponível no site do IEB, e esse guia vai ajudar, né, a esse pesquisador, essa pesquisadora, a adentrar a massa documental. Ainda no guia, a gente tem no próximo slide, né, abrindo esse guia, aí imagens de documentos de Guimarães Rosa. A gente tem aqui à esquerda um datiloscrito, né, da boiada, e à direita a gente tem um manuscrito. O datiloscrito, ele é de 1900, mais ou menos 1952, né, quando ele faz a viagem que se chamou A Boiada. O manuscrito que está à direita, ele é de 1950,
e ele está dentro de uma caderneta de viagem do Guimarães Rosa, que é uma caderneta intitulada Itália, né, onde ele ali coleta todas as impressões, cenários, palavras, enfim, ele vai anotando isso durante a viagem. E vocês vão ver que durante essa apresentação, as questões da boiada e da Itália vão se mesclar. Então, ainda dentro dessa sala de consulta, onde a pessoa está com esse guia na mão, onde ela vai até o computador para selecionar os documentos que ela quer olhar, é que a gente, na sequência, depois de receber a solicitação, a gente vai para a nossa reserva técnica, que é esse espaço que poucas pessoas conhecem, mas que a gente está mostrando aqui hoje. É um espaço controlado, né? A gente tem controle de umidade, temperatura, temos também sistema de incêndio, temos aí um mobiliário todo especial, né, para guarda dos acervos, e, enfim, esses deslizantes são mágicos, né? Eles conseguem mover aí toneladas com uma roldana, é incrível. Enfim, na sequência, abrindo essas estantes, né, a gente vai ter aí a parte de Guimarães Rosa. E vejam aqui à direita, né, as caixas do acervo de Guimarães. Essas caixas são verdes, né, é o verde buriti que a gente chama. As nossas caixas são personalizadas. Essas caixas são bastante caras, viu? Elas têm um material próprio contra incêndio, e são chamadas muitas vezes de caixas Percalux, neutras, enfim, são caixas que a gente consegue comprar por meio de financiamentos, de projetos, e, enfim, e que também tem uma beleza, né? Tem aí algo também pessoal, algo personalizado, vamos dizer. E aí, numa próxima imagem, que mostra um pouquinho mais a caixa, né, mais próxima da gente, o acervo ao fundo do Guimarães Rosa, vejam que ao lado, mais à esquerda, a gente tem uma parte que é Bordeaux, é o acervo da Aracy Guimarães Rosa, que está ali pertinho do Guimarães, né? Afinal, a Diana já tinha falado dos acervos de casais, e a gente procura manter fisicamente próximos esses casais. E aí, a gente tem, num trechinho de Noite do Sertão, aquele coqueiro crescido consolava mais do que as palavras procuradas num livro, do que um bom conselho de amigo. O buriti, que está aqui à nossa direita, né, é essa palmeira primorosa, né? Ela é o ouro do cerrado, do sertão. Com ela é possível fazer casa, mobiliário, é possível se alimentar, né? Você faz o seu alimento com ela, você faz suco com ela, não a palmeira, né? Com o coco da palmeira você faz o suco, você faz comida, você faz bolos. Então, realmente é uma árvore muito especial nessa região. Enfim. E aí eu vou dizer para vocês o que tem um pouquinho dentro dessas caixas, né? Eu começo aí com um pouco do Guimarães, o lado dele, vamos dizer, mais íntimo, que vem no próximo slide, que é aí o que todo acervo pessoal tem, né? Muitos deles trazem essa outra parte da pessoa, não só de vida profissional, mas também da vida familiar, a vida doméstica, dos universos de interesse dessa pessoa. Então, Guimarães tem, por todo acervo, muitos gatinhos. E aqui eu trouxe para vocês duas fotos que estão no acervo. Ele gosta muito de animais, né? Animais em geral, mas os gatos especialmente. Aí uma outra coisa interessante sobre o Guimarães é que ele tem muitos guias turísticos no acervo. Esse guia é do México, né? Da cidade de Guanajuato. E aí ele faz anotações nesses guias, especialmente nesse guia ele sublinha
questões sobre serenatas românticas, enfim. A gente também encontra um pouco dos gostos pessoais desse escritor, até mesmo num guia turístico. Aí, na sequência, a gente mostra também que o Guimarães gostava muito, apreciava muito comida, né? Ele gostava muito de experimentar. Então, a gente tem vários cardápios no acervo dele. A gente tem aqui, desde o Peking House, temos aqui um cardápio filipino, de comida filipina, aqui do lado direito, né? Então, ele colecionava esses cardápios também. Bom, agora a gente vai para um próximo slide, né? Que vai remeter um pouco mais a essa obra do Guimarães. E eu convido vocês para continuar essa viagem, né? Que serviu aí de inspiração para o Grande Sertão Veredas e também para o Corpo de Baile, que a Semana Rosiana homenageia. Vamos lá, eu vou retirar uma caixa dessa estante. Bom, aqui a caixa já está aberta. E vocês veem aqui do lado direito as cadernetas, né? Um conjunto de cadernetas de viagem. Eles estão todos acondicionados, né? Num papel neutro que protege, enfim, que desacelera, né? A degradação desses documentos, desse patrimônio documental. A nossa principal função é zelar por esse patrimônio, divulgar esse patrimônio, permitir que ele permaneça aí por gerações e gerações. Bom, nessas cadernetas de viagem, dessas, né, eu vou destacar uma que está no próximo slide, que é essa que está à nossa esquerda, que é a caderneta da boiada. Ela é de 1952. Então, essa viagem, um trecho dela foi registrado por fotógrafos, né, do jornal O Cruzeiro. E aí eu tenho um trechinho do Urubuquaquá no Pinhém, que é a boiada que veio de cima, com poeiras e trovoadas, tanto amor que nunca tive, aboiei nessas estradas. Enfim, agora a gente vai chegar um pouquinho mais perto dessa caderneta para notar um detalhe que é crucial. Aqui abaixo, no final do espiral dessa caderneta, a gente tem um cordão. Então, uma cordinha, né? Essa cordinha era ligada a um cordão que ficava no pescoço do Guimarães Rosa e ele carregava com ele essa caderneta e outras, né? Também, porque ele fez muitas anotações. E a gente, nessa caderneta, consegue saber quando ele está na égua dele, né? Ou, enfim, algumas pessoas chamam de besta, quando ele está na besta, que se chamava balalaica, você consegue notar quando ele está em cima da balalaica, porque a letra fica muito difícil, e quando ele sai da balalaica, porque a letra fica mais regular. É uma caderneta preciosa, enfim, é uma caderneta aí que nos traz muitas pistas do que ele usou para corpo de baile. A gente pode ir para o próximo slide, que aqui eu abro essa caderneta e no zoom aqui, né, nessa parte maior, vocês podem ver que ali ele já faz uma referência para Manuelzão, né? Ele coloca entre parênteses, livro para Manuelzão. E assim a gente prossegue essa nossa viagem, indo agora para esse trecho que eu destaquei, né? Você tem aqui à esquerda a folha inteira e um trecho destacado dessa folha, que é uma referência que ele faz para uma história de amor. Enfim, entre parênteses está escrito Chico. Gente, vocês vão me desculpar, mas eu não estou conseguindo ler. Eu devia ter trazido meus óculos como o Miguelinho, mas eu não trouxe. Enfim, eu tô no celular, então a letra fica muito miúda, mas eu creio que vocês consigam aí ler o que está escrito, né?
que ele vai usar aí em uma história de amor. Aí, numa próxima caderneta, num próximo slide, né, a gente vai ter novamente a referência à Itália. Essa caderneta, ela é de 1949, então ela é anterior à caderneta que tem o cordãozinho. E veja que essa temática, né, do boi, dos animais, sempre está com ele. E ele coloca algumas referências, né? Ele escreve algumas coisas acima desse desenho. Ele coloca escultura de animais, boi de focinho redondo, bezerro mamando ajoelhado. Então, eu destaco aqui do Urubu Quaquanupinhem um versinho que diz: a vaquinha e seu bezerro chegam no meu curral, pedindo um feixe de amor e uma pedrinha de sal. E aí a gente pode ir para o próximo slide, que, aqui acima, à nossa esquerda, está a reprodução maior, né? Aqui à nossa frente, o destaque. E essa reprodução vem de um conjunto que se chama Estudos de Composição. Então, nesses estudos, a gente tem lista de palavras, citações de obras, informações sobre divindades mitológicas, e a gente destaca esse pedacinho que está escrito Artigo Descoberta da Luz. 2 vezes descobri a luz. Quando o doutor José Lourenço me deu seus óculos a experimentar e quando conheci a Itália. Bom, no acervo do Guimarães existem muitas referências à Itália e documentos que se remetem a Florença e a Siena, especialmente o céu, né? Aquele céu aberto, bonito. E você veja que Miguelin também anda muito próximo a esse lugar. E que para mim é um lugar muito especial. Eu compartilho aqui com vocês um pouco dessa experiência de mostrar Guimarães Rosa para as pessoas, né? Toda vez que a gente mostra a letra do Guimarães, os escritos dele, né, para uma pessoa, é como se Miguelin estivesse colocando os óculos. Era tudo claridade, tudo novo e lindo. É como se a luz, aí é uma interpretação minha, surgisse de dentro para fora. Então, agora a gente vai seguindo essa sequência e se aproximando, estamos mais próximos de conhecer as leituras de Guimarães. E aí eu escolhi essa foto, que tem aí no seu centro os 2 volumes de Corpo de Baile, né? E atrás existe uma transcrição, né? Essa foto de 1957, então um ano depois do lançamento de Corpo de Baile, e está escrito assim, alguém que escreve para o Guimarães, eu não identifiquei essa pessoa, mas está escrito assim: vi em Washington, mas o assunto anda comigo como caça que cai à vista num repente. Atirei. Fotografias. Era o João Guimarães Rosa em Washington, no mundo onde há de existir, embora fale humildemente, só em sertão ao redor de casa. Então, é aquilo, né, que a gente conhece bem das frases do Guimarães, que o sertão está em toda parte, que o sertão é do tamanho do mundo. Agora eu estou curiosa aí para a sequência, também quero assistir a apresentação da biblioteca. Enquanto isso, também digo para vocês que quando estivermos de volta com as atividades presenciais no IEB, vocês serão muito bem-vindas e bem-vindos para estudar com a gente o Guimarães, para participar da roda, né? Eu já estou aqui convidando o pessoal para a roda, mas, enfim, será um prazer ter vocês com a gente e ter vocês também na nossa sala de consulta.
Olá, acho que agora eu posso começar, né, a apresentação da biblioteca. Obrigada, Denise. Sim. Espero que todos estejam me ouvindo. Eu agradeço essa oportunidade de estar aqui dividindo essa apresentação com a Denise, com o arquivo do IEB, porque eu acho que, como eu gostaria que vocês percebessem, como vocês vão perceber ao longo dessa apresentação da biblioteca e arquivo do Guimarães Rosa se complementam. Eu acho difícil um viver sem o outro. Então, é uma oportunidade única essa, que todos conheçam os dois ao mesmo tempo, né? Então, eu acho que vocês já ouviram muitas vezes por aí que a biblioteca do IEB se especializou na guarda de bibliotecas pessoais. Mas qual que é a importância das bibliotecas pessoais? Para que a gente guarda esse material que alguém reuniu em algum momento da vida? Principalmente no caso das bibliotecas de escritores, mas não só, elas podem ser importantes para a compreensão da gênese das obras produzidas, mostrando as leituras feitas, os vários interesses dessa pessoa e, algumas vezes, mesmo os relacionamentos interpessoais, como é o caso das dedicatórias, por exemplo. Ao longo dessa apresentação, eu espero também que isso também fique claro, né? Como a gente está aqui falando de leitura, acho que nada mais apropriado do que conhecer a sala de leitura da biblioteca, que é geralmente onde nós começamos as nossas visitas presenciais e muitas vezes é o único espaço que o pesquisador conhece, porque a biblioteca é uma biblioteca apenas para consultas, não tem acesso ao acervo. Mas nós vamos entrar lá, tá? Na nossa sala de leitura ou de consulta, além de ter acesso às obras, né, que elas são solicitadas por agendamento, é possível consultar catálogos e bases de dados da USP ou assinados pela USP, e receber maiores orientações sobre o uso da biblioteca, sobre as obras consultadas ou sobre os interesses da pesquisa. Nessa sala também às vezes acontecem algumas exposições. Ali à esquerda, vocês podem ver um pouquinho dos móveis de exposição e a gente mostra ali alguns itens interessantes do acervo, né? Essa sala, quando tem exposição, ela fica mais colorida, e os pesquisadores costumam gostar bastante dela, porque é uma sala silenciosa, tem uma janela muito grande para um gramado, é um lugar a se conhecer. Agora, nesse próximo slide, a gente pode ver o primeiro andar da biblioteca. Nesse andar fica o que a gente chama de coleção geral, que, como vocês viram num dos primeiros slides, essa área toda envidraçada e é possível ver parte do acervo, mesmo estando do lado de fora, no saguão. Ao todo são 3 andares que abrigam 38 coleções e totalizam 250 mil obras, mais ou menos. Muitos ainda estão em processamento técnico. Como arquivo, ela guarda coleções que pertenceram a escritores, artistas e intelectuais, colecionadores de artes, bibliófilos. Então, só para fins de exemplo, nós temos ali as bibliotecas que pertenceram a Milton Santos, Camargo Guarnieri, Caio Prado, Paul Singer, Celso Furtado, e a razão de estarmos aqui, que é o Guimarães Rosa, que já aparece nesse próximo slide. Nessa sala, que não dá para ver pela área envidraçada, ficam 4 coleções, por isso que eu digo em ótima companhia. Então aqui o Guimarães Rosa está em companhia do Mário de Andrade, à direita, que ocupa toda a área da direita, o Alberto Lamego, que foi uma das primeiras coleções da USP, que fica lá no fundo à esquerda, o Graciliano Ramos, que fica no meio, e o Guimarães Rosa logo aqui à frente à esquerda. Bom, a coleção do Guimarães Rosa chegou ao IEB em 1973, como a professora Diana disse. Ela tem mais ou menos 3 mil volumes, dos quais a maior parte são livros e uma pequena parte são periódicos. A maioria dos periódicos que o Guimarães Rosa tinha eram periódicos informativos, do tipo a revista Times. Ele tinha uma coleção bem grande da revista Seleções. Não tinha praticamente periódicos científicos, né? E nessa coleção também tem uma pequena coleção que pertenceu a Aracy Guimarães Rosa, que tem exatos 60 livros. Essa coleção foi a última que o Guimarães Rosa conservou.
Bom, nada mal, né? Porque mais de 3 mil livros é uma biblioteca razoavelmente grande para se guardar em casa. Mas a vida de diplomata dele, as viagens, os longos períodos no exterior teriam impedido ele de manter todos os seus livros. Sabe-se que ele fazia constantes doações. Mas eu acho que essa biblioteca é o exemplo máximo que conversa com a obra dele e vocês vão ver. Então, essa vida de diplomata também fez com que o Guimarães Rosa conhecesse muitos lugares. E um dos seus favoritos, aqui eu vou passar também, eu esqueci de passar o slide, mas aqui vocês veem o corredor, onde um dos corredores da coleção do Guimarães Rosa. Vocês veem que na plaquinha está lá GR, Guimarães Rosa, e GRA, que é o Graciliano Ramos. Aqui é o outro corredor da biblioteca da coleção do Guimarães Rosa. E agora sim, um dos lugares favoritos do Guimarães Rosa, que é a Itália. Bom, na coleção dele, ele tem 47 obras especificamente sobre a Itália. Eu não estou contando aqui autores italianos, né? Então, isso inclui guias de viagem, descrições de lugares, de museus, guias turísticos, além de roteiros de viagem, relatos de viagem, como o Viagem à Itália do Goethe, que está à esquerda de vocês, né, em alemão. Aliás, as obras em língua alemã formam grande parte da biblioteca dele. São perto de 360 volumes de diversos temas do seu interesse. Pelo que a gente pôde verificar, a maior parte dos livros foi adquirida a partir de 1938, quando ele ocupou um posto em Hamburgo. Então aqui tem mais livros sobre a Itália, cidades italianas, Roma, Florença e Veneza. Ele tem sobre cidades menores também, sobre o Coliseu, sobre a Galeria Pitti, coisas bem mais específicas. Aqui, nesse slide, a gente pode entender um pouquinho melhor aquela relação entre biblioteca e arquivo. Além das obras que comprovam o amor dele pela Itália, a gente foi buscar na biblioteca outras obras citadas naquela ficha de leitura mostrada pela Denise anteriormente. Então, ali ele menciona o livro Bela, ele menciona o livro do Bergson, que segundo ele o teria impressionado muito, mas não tanto quanto a Itália. Então vocês veem, lá no arquivo, ele fala que leu esses livros, e na biblioteca tem esses livros, muitas vezes anotados. Então há um diálogo forte entre eles. A biblioteca dele também mostra o grande interesse dele pelos clássicos da literatura e o grande conhecimento, erudição. Além dos gregos e latinos, muitos autores portugueses e brasileiros, eu também separei essas imagens aqui para mostrar não só a riqueza literária dessa biblioteca, mas também a variedade de idiomas pelos quais ele transitava. Então aqui a gente pode ver o Goethe em alemão, o Joyce em espanhol, esse Ulisses que vocês podem ver, né, no quadradinho de baixo, é em espanhol, o Dublinenses em inglês e Em Busca do Tempo Perdido, do Proust, em francês. E inclusive essa edição belíssima da Gallimard, de 1947, toda ilustrada, em 3 volumes e uma capa em alto relevo, muito bonita. E os contos e os romances dele também se ambientam quase todos no chamado sertão brasileiro. E esse ficou um pouco... E não ficou bom esse slide, mas enfim. Para isso, Rosa, claro, precisava conhecer bem o tema. Então aqui a gente está vendo, esse trecho maior que vocês estão vendo, é um trecho do Pelo Sertão, do Afonso Arinos. E é um capítulo intitulado Buriti Perdido. Lembra alguma coisa?
Aqui, ó, quando nos lembramos que na sua biblioteca se destaca sobretudo pelas inovações da linguagem, marcada pela influência de falares populares e regionais, a sua obra, né, se destaca por isso. E somados a essas leituras que estão lá na biblioteca e outras que ele fez, ele permitiu a criação de vários vocábulos a partir de palavras populares e de pesquisas que ele, né, muitas intervenções semânticas e sintáticas. Faz todo sentido que ele tivesse em sua biblioteca um número considerável de dicionários, muitos anotados. Então, nessa imagem, a gente pode ver o dicionário luso-brasileiro de vozes de animais, de onomatopeias e definições. E ali no cantinho abaixo, tem um destaque que ele anota onde está tantando, ele anota tantoa. E tem muitas anotações dessa natureza. E a gente pode ver também aqui que os animais, como disse a Denise já, e que acho que é evidente pela obra dele, de uma maneira geral, sempre estão presentes nos seus escritos. Cães, passarinhos, tatus, bezerros, touros, não somente como elemento da paisagem, mas também como personagem. E na biblioteca isso é muito evidente, ele tem muitas obras sobre animais, então ali a vida dos animais, a vida dos insetos. E aqui, claro, os gatos. São cerca de 20 títulos na biblioteca só sobre gatos. Então, como viver com um gato calculista? Como viver com um gato? Os gatos na nossa vida. Fica bem claro que ele gostava muito dos gatos. Aqui nesse próximo slide, eu coloquei aqui um trecho do Evangelho do Novo Testamento de São Mateus. E ele tem muitas Bíblias, várias Bíblias, algumas anotadas, muitas obras sobre religião, e também sobre misticismo, ocultismo, que tem tanta relevância na obra dele. Aí vocês podem ver aqui as anotações dele, nessa obra La Sainteté. Na biblioteca dele, a gente também encontra muitos volumes com dedicatórias. Algumas delas são muito breves, outras têm demonstrações de amizade ou admiração, como essa de Bandeira. Na imagem, a dedicatória que tem abaixo, primeira ali, é do Aurélio Buarque de Holanda e do Enio Silveira, que são o autor e editor do Dicionário Aurélio. E aqui na frente a gente pode ver o Estrela da Vida Inteira com dedicatória do Manuel Bandeira, onde o Manuel Bandeira chama ele de Nosso Joyce. E não só isso, o contrário também acontece com frequência. As nossas coleções muitas vezes conversam, né? Então, exemplares de obras de Guimarães Rosa estão em outras coleções do IEB e algumas com dedicatórias dele, como essa da primeira edição do Grande Sertão, da coleção José Aderaldo Castelo. E aqui, para encerrar, como essa Semana Rosiana tem como foco a obra Corpo de Baile, a gente foi buscar uma primeira edição na nossa biblioteca. Na coleção dele, infelizmente, nós não temos, mas nós encontramos na coleção Raul Andrade e Silva a primeira edição, publicada em 2 volumes em 1956, com as 7 novelas. Como vocês sabem, a segunda edição foi publicada num volume único, e a partir da terceira edição, essa obra foi publicada em 3 volumes menores. Aquele lá que a gente já está acostumado, Manuelzão e Miguelim, Noites do Sertão, no Urubucaquá do Pinhim. A curiosidade aqui é que a gente encontrou também na biblioteca do Guimarães Rosa a edição bilíngue, grego-francês, das Enéidas do Plotino, de onde as epígrafes do Corpo de Baile foram tiradas, com as anotações do autor em vermelho. Então, vocês podem ver aqui uma edição bilíngue, tem as anotações dele, inclusive na primeira página, eu não tirei essa imagem, mas na primeira página ele anota também em vermelho esses números de páginas.
aqui a página a comparação, né, entre a epígrafe publicada em português, né, uma tradução, e a anotação do Guimarães Rosa na epígrafe original, no texto original. Bom, o catálogo dessa coleção ele pode ser consultado no banco de dados Dédalus, que é compartilhado por todas as bibliotecas da USP. E, assim, sinceramente, eu tive alguma dificuldade para selecionar essas obras que eu mostraria aqui, já que essa coleção é extremamente rica e tem muitas facetas. Então, espero que eu tenha conseguido resumir um pouco essa coleção sem tirar o encanto dela, né? E quem sabe ter despertado o interesse. Elogiando a apresentação. Enfim, temos sugestões, né? A Paula, ela faz uma sugestão de a gente fazer também um especial sobre Mário Pedrosa, a relação dele com outros acervos. O acervo do Mário Pedrosa, ele está no CEDEM, né, da Unesp. E, enfim, mas ele tem um diálogo com os nossos acervos, né? Os acervos pessoais sempre dialogam. E fica aqui anotada a sua sugestão, Paula. Obrigada. Enfim, temos também umas felicitações. Nossa, pessoal, vocês são muito bacanas. Muito bacanas. A gente fica feliz. De início, eu fiquei muito apreensiva se conseguiríamos fazer uma visita online que fosse interessante para vocês. Como disse a Dani, né? A gente tem que selecionar algumas coisas, não tem o cheiro do lugar, não tem os sons do lugar, não tem a temperatura do lugar, a reserva técnica é fria, gente. Muito. A sala de consulta também é fria, mas a gente não tem esse contexto, né? Mas eu acredito que foi possível, junto com essa arte maravilhosa, eu repito, da Gabriela e da Marília. Realmente teve um comentário aqui que foi de que parecia que a arte tinha sido feita para essa visita, né? O quanto elas sabem da obra do Guimarães, o quanto a gente foi feliz em selecionar documentos e livros que tinham relação com a arte que elas fizeram, né? Você vê que Rosa, muitas vezes, ele ronda o lugar, né? Ele ronda. Aí eu já vou para um lado mais místico, mas como não falar em Guimarães Rosa sem falar em questões místicas, né? Enfim, tem muitos agradecimentos, muitos elogios para a visita à biblioteca, né? As obras são lindas, os detalhes, as marginálias, né? As dedicatórias, elas nos mostram, acho que algo vivo, né? Pulsante nos acervos. Enfim, eu estou tentando olhar aqui mais comentários, e aí a Elaine pergunta se o IEB tem algum programa de visitas. Elaine, no momento, a gente não está com as atividades presenciais, mas nós realizamos visitas técnicas para o pessoal que é da área de acervos, né? E também temos a visita com o educativo, onde vocês aproveitam para conhecer relações com o prédio, com os documentos, explorar isso de uma maneira maior, né? As visitas aos acervos, elas são bastante técnicas para o pessoal da área, né? Não tem toda essa beleza dessa conversa, enfim. Mas eu acho que as visitas online vão permitir que a gente comece a fazer isso também, né, para um público maior. Isso é uma vantagem, né, dessa visita online. Enfim. Dani, se você quiser comentar. Isso. Não, só tem uma pergunta aqui que talvez, não sei se a Linda consegue responder, porque ela é uma leitora voraz do Guimarães Rosa, ou a Denise, que a Paula está perguntando se o Guimarães Rosa sofreu influência, como Mário de Andrade, de relatos de viajantes europeus ao Brasil. Eu acho que é uma coisa a se pesquisar, mas vocês têm alguma
Algum insight sobre Eu isso? não sei, eu não sei, sinceramente, não sei. Não sei se alguém aí da oficina de leitura que está online pode responder também aí pelo Facebook. Bom, enquanto as pessoas se manifestam, né, é, um pouco, eu vou compartilhar com vocês um pouco do que a gente vive na sala de consulta, né, tanto da biblioteca quanto do arquivo, é que as pessoas, elas têm, as perguntas são múltiplas, né, o nosso acervo é especialmente para ele é mais visitado por público acadêmico, né, pelo fato de nós estarmos dentro da universidade, mas então esse público acadêmico sempre vem com uma hipótese, né, vem com uma pergunta. E a pergunta da Paula cabe nesse momento, né, de você pensar em olhar as obras do Guimarães, as obras que ele leu, as indicações de leitura que ele também tem no arquivo, né? Muitas vezes ele coloca, ele cita autores nos trechos nos documentos. Então, acho que valeria a pena essa prospecção, esse se debruçar sobre os acervos para a gente ficar sabendo disso, né? Eu acho que a sala de consulta é um lugar muito rico, onde a gente acaba aprendendo muita coisa com os pesquisadores, porque curiosos nós somos, né? Mas a curiosidade do outro também é bacana. Enfim, é muito bom compartilhar as nossas curiosidades e as nossas questões. Enfim, nós tentamos atender de maneira muito personalizada as pessoas que chegam até nós, para que ela realmente encontre um caminho dentro desses documentos, né? São muitos livros, são muitos documentos, e a gente muitas vezes é um guia ali, né? Nós temos esse papel de guia. Nós vamos lá com um candeeiro tentando ajudar. Muitos pesquisadores são muito maduros e conhecem o acervo muito bem, mas a gente também tem muitos pesquisadores que estão chegando ali pela primeira vez. Então, nós buscamos fazer esse trabalho aí de guia dentro do nosso acervo. Um guia humano, né? Diferente do guia em papel, que ajuda muito, mas também temos essas conversas aproximadoras de universos distintos, né? Eu concordo com a Denise. Eu acho que essa é a melhor parte do nosso trabalho, de ser guia dos pesquisadores e de descobrir coisas novas com eles, né? Muitas vezes o livro está lá só esperando para ser aberto e com coisas incríveis lá dentro. Muitas vezes ninguém nunca nem viu, a gente nunca abriu, ou alguém já viu há muito tempo, já está até publicado, mas a gente não conhecia, e só o pessoal da biblioteca já sabe como que eu me empolgo com essas coisas. Eu saio às vezes, Márcia, que é uma funcionária lá, olha o que eu achei, Silvana, olha o que eu achei. Então, eu acho que a melhor parte do nosso trabalho é essa mesmo, de ajudar o pesquisador a encontrar outros caminhos, ou encontrar aquele detalhe que ele estava procurando, que, né, às vezes está perdido. É isso aí. Então, gente, a Regina, ela respondeu aqui uma parte dessa questão, né, sobre se ele se inspirou, se ele pesquisou, né, viajantes estrangeiros, e a Regina lembrou que ele se baseou em relatos, principalmente de Spix e Márcios. Né? Aqui já o Pedro colocou aqui para a gente. E o Guimarães Rosa ele gostava muito de viajar, né? Então a gente sabe que ele deve ter olha, tá aqui, e que inclusive queria fazer uma viagem de canoa pelo Rio das Velhas como os naturalistas, ó, já pôs aí, isso aí. Mas né? Eu não sou especialista em Guimarães Rosa, tá, gente? Eu só sou uma leitora comum, mas você vê esse interesse dele por mapas em Grande Sertão Veredas, né? Essa sobreposição de lugares, essa busca de identificar aquele lugar e enfim, o bando passando.
essa questão do lugar para ele, né? Tem muitas pessoas que estudam isso e é tão interessante, interpretam os mapas, né? Procuram refazer percursos e se perguntam, né? Se aquilo realmente existiu ou se é algo criado pelo Guimarães. Enfim, questões que ele deixa para a gente, né? Os mistérios são sempre bons para a vida, eles nos movem, né? De certa forma, eles ativam a curiosidade. Fazendo uma pesquisa rápida aqui no nosso catálogo, eu encontrei algumas obras realmente. Tem uma obra Viagem no Interior do Brasil, empreendida entre os anos 1817 e 1821. Tem Diários de Viagem, do Francisco de Lacerda Almeida, O Naturalista no Rio Amazonas, como a Linda tinha comentado. Então, tem algumas coisas assim. Talvez eu tenha lido coisas que também, como eu disse, ele foi se desfazendo das obras, né? É provável que tenha influência mesmo. Ele morou em vários lugares, né, Dani? Então, acho que a cada lugar, pelo menos eu, a cada mudança, deixo um pouco de mim lá, né? Tanto materialmente quanto pessoa. E é um pouco natural dos acervos, né? Esse percurso que eles vão fazendo junto com o seu titular, ele também vai deixando rastros, né, por onde ele passa. Então, assim como o arquivo, ele não é completo, né? Ele é substancioso, mas com certeza Guimarães deixou documentos em outros lugares. Como eu disse, né, até que é uma biblioteca grande para quem viajava e se mudava tanto, né? Porque carregar 3.000 livros nas costas não é fácil, né? Não é fácil. E também 10.000 documentos não é fácil, não. Não. Enfim. Tem uma pergunta aqui, será que Rosa foi amiga do Lévi-Strauss? Não sabemos. Só se tiver alguma indicação no arquivo, mas aí teria que fazer essa busca. Teria que fazer a busca aqui, gente. Mas, nossa, essa minha internet tá danada hoje. Eu vou até tentar aqui, mas... Dani, enquanto a Denise pesquisa, tem uma pergunta, se tem como saber se um autor está na biblioteca do Guimarães Rosa? Sim. Essa coleção do Guimarães Rosa está com a gente faz muito tempo, ela está totalmente no nosso catálogo, está todo disponível lá, como eu disse, no Dédalus, dedalus.usp.br. Você entra lá, é o catálogo de todas as bibliotecas da USP, seleciona, vai lá na busca avançada, coleção especial Guimarães Rosa, e você consegue procurar o autor que você quiser dentro dessa coleção. Não sei se alguém tem mais alguma pergunta. No catálogo lá no Dédalus também dá para saber se uma obra tem marginalia, se uma obra tem dedicatória, porque a hora que você clicar lá na obra, está escrito o exemplar da coleção Guimarães Rosa contém marginalia, o exemplar da coleção Guimarães Rosa contém dedicatória de Graciliano Ramos, por exemplo. Então, essa informação já está lá, a gente fez esse trabalho de olhar livro por livro, porque o pessoal busca bastante, tanto na biblioteca do Guimarães Rosa quanto da do Mário de Andrade, essa informação já está atualizada. Eu não consegui uma pronta resposta. Fica o convite para você, quando puder vir ao arquivo e à biblioteca, a gente fazer de novo essa pergunta sobre o Claude Lévi-Strauss. Não consegui achar. Gente, a gente é curiosa. Se vocês começarem a mandar perguntas, a gente vai começar a fazer pesquisa online aqui para vocês. A Mônica está perguntando se tem como falar um pouquinho do arquivo da Araci. O que tem nele?
Nossa, arquivo da Araci. Araci Guimarães Rosa, né? A gente tem duas Araci, também temos Araci Abreu Amaral, mas Araci Guimarães Rosa, o que que tem no acervo de Araci? A gente tem uma coleção de cartões postais belíssima, belíssima, linda. Como ela trabalhava na embaixada, quando ela estava na Alemanha, na época que ela conheceu Guimarães, ela recebia muitos cartões postais, então grande parte deles está em alemão, e nossa, uma coleção preciosa. A gente também tem muitas agendas. A Araci era uma mulher que anotava praticamente tudo. Ela é bastante detalhista e anota as questões nas suas agendas. As agendas abarcam quase todo o período de vida dela a partir da Alemanha. Temos correspondências, especialmente com a mãe. Enfim, correspondências com Guimarães, né? As cartas que eles trocavam. Nós temos cadernos também. E como é um acervo de casal, muitas vezes algo que é do Guimarães está no acervo da Araci, né? Araci, você encontra muitos registros do Guimarães no acervo da Araci. E você percebe o quanto o Guimarães também era uma pessoa eu vou dizer comum, né? Porque ela anota que eles foram jantar, o que que eles fizeram, se um animalzinho passou mal, se eles levaram no veterinário. Então, as anotações da Araci nos colocam, assim, uma outra visão do Guimarães, né? Desse autor de Grande Sertão Veredas, então, dessa vida cotidiana do casal, né? E agora eu estou me lembrando aqui, tem uma carta, uma anotação, né? Uma carta dela muito bonita, que é póstuma à morte do Guimarães, e ela faz um apanhado da vida dele, né? Também tem aquilo que a gente faz, né? A gente começa a escrever, risca, escreve de novo, põe a flechinha para cima, flechinha para baixo, e ela conta um pouco. Ela coloca nessa carta também alguns trechos de quando ele estava se dedicando ao Grande Sertão Veredas, às outras obras dele, quando o cachorrinho, o Sunguinho, ficou doente, como eles sofreram com isso, quando o cachorrinho ficou doente. É uma carta muito bonita, muito emocionante. É muito bacana. Mas, assim, vocês também podem, no site do IEB, entrar no catálogo. Lá existem os registros dos documentos. Então, a gente tem separado também por titular de acervo, né? Tem tanto do Guimarães Rosa, quanto da Araci de Carvalho Guimarães Rosa. A gente tem os documentos, os registros desses documentos, né? Vai estar lá fotografia, não vai estar foto, por questões de direitos autorais, mas vai estar lá o que tem nessa foto, quando que ela foi tirada, uma breve descrição, assim como das correspondências, das cadernetas, dos cadernos que eles têm. Você já pode começar essa prospecção, né? E aí vir para a sala de consulta com esses documentos já mais em mão e otimizando esse tempo na sala, né? E aí vocês vão para o arquivo e depois para a biblioteca. Eu digo isso porque no arquivo é de manhã, na biblioteca é à tarde. Já com essa previsão. Já vai com o almoço, com a marmita, né? Para passar de um acervo para o outro. Tem uma pergunta aqui que eu acho que a Diana pode responder. O IEB tem cursos de conservação de acervo? Bom, boa tarde. A gente está organizando agora para o início do ano que vem, nós estamos em fase de finalização do curso de aperfeiçoamento em patrimônio documental. Então, o IEB teve por muitos anos, por décadas, inclusive, o curso sobre organização de arquivos, né? Isso foi descontinuado, e agora a gente está retomando com esse curso, que em breve vai sair o edital, a gente vai lançar, e que, se tudo der certo, será apresentado em fevereiro do ano que vem. Então,
fiquem aí alertas, porque aí esse curso de aperfeiçoamento sobre patrimônio documental, ele vai passar um pouco sobre tudo, né? Ele vai contar um pouco sobre arquivos, sobre bibliotecas, sobre coleções, enfim, ele tem toda uma discussão ampla, né? E passa, inclusive, por questões de conservação de papel, né? Digitalização e conservação de papel, principalmente. Acho que é isso. Só para lembrar... Fale, Diana. Então, isso em breve vai aparecer no site do IEB, né? Com certeza. Então, só para quem tiver curiosidade, a gente fez uma live para o USP Profissões e a Mônica, né, que é supervisora do Laboratório de Restauro e Conservação, ela explica um pouco do como é feito o processo da conservação, do restauro de papel, é muito interessante. Deem uma olhada lá, porque tem até a lavagem do papel, gente, esse é o momento. Eles lavam o papel, e o papel melhora, é incrível, mas ele melhora e dura muito mais tempo. O restauro de documentos é muito instigante, assim, o que eles fazem. Então, tem uma live no site do IEB. Nesse sentido, também tem o vídeo institucional do IEB, em que aparece o processo todinho da conservação, lá, com a Mônica. Isso também é bem bacana. E aparece literalmente eles lavando o papel. Então, também no site do IEB tem um vídeo institucional. Mas aí, se quiser, em termos de formação mesmo, fiquem de olho, porque logo, logo vai ser aberto o edital para inscrição no curso. Tá bom? Legal. Desculpa. Acho que a gente não conseguiu responder cada pergunta, mas acho que a gente conseguiu fazer algo mais abrangente, né? Acho que se alguém tem mais alguma coisa a dizer, se manifeste agora, né? Eu acho que a gente está chegando aí no momento de fechar essa live tão bacana, tão significativa para nós. Acho que a Linda podia aproveitar, enquanto as pessoas estão pensando, e dizer quais as próximas atividades da semana, né? Porque a semana não terminou, né, Linda? Não, vamos lá. Estou até com tudo aqui escrito para não esquecer. Então, eu vou passar as atividades, depois, se tiver mais alguma pergunta, depois vou encerrar, tá bom? Então, vou falar primeiro que o nosso canal do YouTube, da Oficina de Leitura Guimarães Rosa, essa semana tem os vídeos postados todos os dias, tá? Sobre corpo de baile. Então, todos os dias, às 10 horas da manhã, foram postados vídeos. Amanhã será postado mais um vídeo, né? Às 10 horas, um menino banhado em histórias, com a Tininha Calazans, nossa colega de oficina de leitura, super contadora de histórias, não percam. Mas vai ficar, quem não puder, às 10 da manhã, vai ficar disponível no nosso canal do YouTube. O canal é Oficina de Leitura Guimarães Rosa, tá? Nesse canal também estão os vídeos das atividades que foram transmitidas na terça e na quarta-feira, na mesa redonda, né? E ontem a nossa oficina de leitura. E a atividade que vai ter amanhã teremos um sarau, às 18 horas, um sarau de encerramento, né, da semana, um sarau Corpo de Baile, coordenado pela Regina Pereira e pela Paula Feliz. Mas antes disso, às 14 horas, teremos mais um podcast no site do IEB. Essa semana toda, o IEB nos ofereceu o espaço para colocar os podcasts da Semana Corpo de Baile. Então, amanhã vai ser colocado o último podcast, a Carta de Miguel,
foi escrita pelos nossos colegas da roda também, o Daniel Krasucki e a Miriam Lazzarotti, e é inspirada na novela Buriti. Às 16h30, amanhã nós temos, vai estar disponível no nosso YouTube, quer dizer, vamos ter uma live, né? Uma ao vivo, como disse Dora e Silvia, na segunda-feira, uma ao vivo com Ronaldo Alves, que é diretor do Museu Casa Guimarães Rosa, e vai ser mediada pela Euni Wilms. Isso amanhã, mas ainda hoje nós vamos ter uma live às 18 horas com a Elisa Almeida, diretora do Grupo Miguelin, mediada pela Alfredina Neri, a Dina, nossa colega também de oficina de leitura. Tá? No Facebook do IEB, USP, tem os webinários disponíveis, da segunda-feira, que foi a nossa abertura maravilhosa com a aula da professora Sandra Vasconcelos, e o webinário de hoje, né, da visita ao arquivo e à biblioteca. Espero que eu não tenha esquecido nada. Vamos ver se tem mais alguma pergunta, aí depois eu vou falar mais uma coisinha para encerrar. Tem a Mônica Meyer, que está perguntando se a gente tem um registro histórico da memória do IEB. Eu acho que no arquivo tem, né, Denise? Oi, Mônica. Deixa eu dizer, a gente tem sim, a gente tem o Fundo IEB, né? Ele tem ali desde as primeiras atas do Conselho do IEB, até agora, esse momento onde a gente está aí pensando como preservar os podcasts e os webinários, que são parte aí de uma produção do IEB, né? Então, a gente tem todas as atas do conselho, os eventos, a gente tem muita fotografia, disposições de eventos do IEB, a construção do prédio. A gente tem um vídeo sobre o mosaico da Tomiotaki, né? E que está no IEB. Ele foi transportado da sede antiga para a sede nova, numa operação incrível, transportar um mosaico gigantesco de um lugar para o outro, sem deixar nenhuma pedrinha cair. E a gente tinha o vídeo da época que o mosaico foi feito na sede antiga, e com isso o Pedro, que está aqui também nos ajudando, ele conseguiu reconstruir, trazer uma nova narrativa, né, entre aquele passado e o presente, né, como que foi o transporte, como que foi a elaboração disso tudo, dos participantes, né, das pessoas que estiveram lá ajudando, tanto antes como bom, gente, passado e presente agora para mim ficou tudo confuso, mas ainda mais a pandemia, mas nesse sentido, né, o diálogo de quando o mosaico foi construído com o que é agora, né? E, enfim, a gente tem bastante coisa, a gente tem uma memória do IEB registrada conosco no Fundo IEB, e que pode ser pesquisada também. Tem uma outra pergunta do Aluap. Para cada arquivo, a classificação dos acervos é personalizada? E na biblioteca, como é essa classificação? Vocês seguem o CDD, CDU ou fazem personalizada para cada fundo? Bom, primeiro eu vou responder da biblioteca, depois a Denise acho que responde do arquivo, né? Na biblioteca, a gente normalmente usa CDD, né? Foi adotado isso lá no início. A maioria dos acervos estão em CDD, que é a classificação decimal Dewey. Mas, às vezes, alguns acervos vocês vão perceber que tem uma classificação diferente. Geralmente isso acontece quando o acervo já vem com essa classificação. Né? Então, por exemplo, a coleção do João Fernando de Almeida Prado, que foi a primeira que veio
uma parte deles tem uma classificação especial criada por algum bibliotecário em algum momento que a gente não sabe exatamente. E tem algumas outras que a gente está fazendo agora, que nós estamos seguindo uma numeração sequencial, que é como a coleção não vai crescer, então não há problema nisso. As coleções são separadas e a gente coloca o número de tombo de 1 ao infinito. E está facilitando muito a nossa vida. É isso. Bom, o arquivo tem 52 anos de história, né? Então, ele tem um acumulado de trabalho de 52 anos. Foram muitas pessoas que passaram por lá, organizando os fundos e as coleções. Eu posso dizer que não há um padrão, mas há um caminho. E também há o movimento da área de arquivos, né? Que hoje tende a uma classificação muito mais funcional do que era antes, né? Por tipologia. Hoje a gente busca descrever os documentos e colocá-los dentro de quadros arranjos funcionais. Eu vou pegar aqui um exemplo, né, eu vou pegar o exemplo de uma economista, tá, gente? A Alice Canabrava, só para, enfim, ilustrar. Ela tem ali o quadro de arranjo dela, né? O quadro de arranjo é como se fosse o índice de um livro. Eu vou simplificar dessa forma, tá? Você consegue ir direto àquilo que você busca. Então, tem carreira acadêmica, formação, identidade civil, produção intelectual, relações sociais, universos de interesse e vida doméstica e familiar. Então, o pesquisador vai olhar um desses tópicos e, de acordo com a sua hipótese, essa ferramenta de trabalho do pesquisador, ele vai, bom, eu vou por aqui, eu acho que eu vou por vida doméstica e familiar. Por que acontece? Não, isso não estou desmerecendo nenhuma classificação, mas a gente viu que fica mais simples para o pesquisador, ao invés dele entrar só, por exemplo, em fotografia, essa fotografia pode estar em vários momentos da vida da pessoa, né? Pode estar na vida profissional, pode estar na formação, pode estar na vida doméstica e familiar. Então, por isso a gente busca agora desenvolver essas descrições e quadros de arranjo de modo funcional, mesclando um pouco tipologia e função, e atividade, vamos dizer assim. É isso. Será que eu respondi? Ou ficou muito arquivístico demais? Ficou arquivístico demais essa conversa? Um pouquinho, mas deu para entender. A Dina, que trabalha lá com a gente, a Dina Uliana, está aqui lembrando que é bom que os livros são organizados pelo número sequencial, mas eles são todos catalogados e indexados por assunto, como da mesma forma que os classificados pela CDD, e eles estão todos lá no banco Dédalus. Então, na verdade, esse número de classificação, ele serve mais para nós, bibliotecários, para a gente conseguir localizar o livro lá dentro do acervo, do que para o usuário, porque o usuário não vai ter acesso à estante. Quando ele pedir um livro, a gente vai lá, anota o número e vai pegar o livro para ele. Então é uma coisa mais para a gente não se perder lá dentro mesmo, porque o usuário não, infelizmente, não tem acesso. Para a gente, essa descrição, no caso da biblioteca, a catalogação, é o ponto crucial, né? Onde a gente consegue, é o ponto de intermédio, como se fosse o balcão, né? A distância que você tem entre o pesquisador e o acervo. É esse momento, é o quanto a gente elabora de uma forma cada vez melhor esse instrumento, vai possibilitar, vai potencializar a entrada do pesquisador a esse acervo. A entrada, assim, que eu digo, a pesquisa, né? Então, quanto mais aprimorada a nossa catalogação e descrição, mais fácil fica. Então, é a chavinha, né? Quem entende esses instrumentos de pesquisa consegue explorar bem os acervos.
Bom, gente, o que vocês acham? Vocês querem encerrar? Tem mais alguma questão? Vocês querem falar mais alguma coisa? Eu posso usar, então, o momento propaganda? Aproveitar e convidar as pessoas que estão aqui para não só continuar na semana, como a Linda já convidou a todos, né, mas para continuar com o IEB. Então, assim, só esse mês de outubro, a gente ainda tem várias atividades aqui para compartilhar com vocês, né? Ou seja, os webinários continuam, né? E eu gostaria de dizer para vocês, então, quais são os webinários de outubro. Estou pegando aqui a minha colinha. Então, no dia 9 de outubro, a gente vai ter mais um webinário da pós-graduação. O título é Artífices de Correspondências, 3 novas edições de Cartas de Mário de Andrade. Vai ser mediado pelo professor Marcos Antônio de Moraes, que acho que está na sala ainda com a gente, e com a presença do Leandro Souza Lopes, Regiane Matos, Rodrigo Jorge Ribeiro Neves. Importante dizer, gente, que esses seminários da pós, a gente está fazendo esforço de todo mês ter um seminário da pós-graduação, e aí é a maneira como a gente está encontrando de divulgar os trabalhos realizados de pesquisa, né, realizados no interior do nosso programa de pós-graduação, no interior do IEB. Acho que é super bacana, porque eles são de temas extremamente variados, recorrem todas as áreas disciplinares em que o IEB atua, no âmbito das ciências humanas, e, portanto, dá um mosaico bastante colorido e mesmo multifacetado dessas atividades. Dia 20, a gente vai ter um outro webinário, e aí, pegando o acervo da Valdísia Rússio, né? Então, se intitula Contribuições de Valdísia Rússio para os Museus Paulistas, com a professora Maria Cristina Bruno, do MAI, né? Paula Talib Assede, lá do IEB, o Wilton Guerra também, do Museu da Casa Brasileira, é um webinário em colaboração com o Museu da Casa Brasileira, e foi organizado pela Viviane Sarraf, que vai também fazer a mediação. No dia 22, eu acho que vai ser um experimento um tanto diferente, porque a gente vai fazer o lançamento do livro infanto-juvenil, chamado Há uma Gota de Poesia em Cada Rio da Amazônia, diário poético de um turista aprendiz. Então, é um trabalho do Fernando Pires, que fez no interior, utilizando, né, o material do arquivo, e ele, então, vai apresentar como é que ele elaborou esse livro infanto-juvenil, e para dialogar com o Fernando, a gente vai ter a Elizabeth Ribas, que foi quem atendeu o Fernando e com quem ele trabalhou no arquivo, e a Telena Lopes, obviamente, porque é a nossa grande especialista em Mário de Andrade, né? E a mediação, eu estarei junto com vocês novamente, ou com os demais que vierem, ajudando nessa elaboração a realização desse webinário. É importante dizer que esse webinário, esse lançamento do livro Infanto-Juvenil, ele faz parte das iniciativas do IEB que começaram já este ano, e agora a gente já lançou o selo Paralelos 22, que vai reunir um conjunto de atividades relativas a essa celebração, rememoração e, ao mesmo tempo, reinvenção da independência, portanto, o bicentenário da independência e do centenário da Semana de Arte Moderna, ou, mais amplamente, no modernismo, né? Então, Paralelos 22, 1822, 1922, 2022. E esse livrinho infanto-juvenil faz parte, então, dessas iniciativas. Há um conjunto de iniciativas, nós estamos preparando, se Deus quiser, para 2022, se Deus quiser, para ser presencial, uma enorme exposição sobre o modernismo no Brasil, e em particular em São Paulo, usando todo o acervo do IEB. Estamos preparando uma coleção de livros, que devem sair os primeiros volumes ainda este ano, até o final do ano, pelo menos 5 livros estão no forno para saírem, e mais um conjunto de webinários, enfim,
Estamos preparando, eventualmente, estamos com uma colaboração com a ECA para ver se fazemos um videogame sobre Macunaíma. Enfim, vamos participar do Hackathon, né, com o Instituto Goethe. Estamos nos misturando em conjunto de iniciativas que têm por objetivo colocar, né, essas efemérides em discussão, em debate, enfim, colocá-las na ordem do dia, pensando não só esse país de 200 anos atrás, de 1822, não só esse país de 100 anos atrás, mas pensando esse país de agora e dos 100 anos para frente, dos 200 anos para frente. Afinal de contas, 2022 também não é só o conjunto de celebrações, mas também é um momento de renovação. O IEB vai fazer 60 anos em 2022, e 2022 também é ano de eleições presidenciais, ou seja, 2022 é um ano quente, e nós estamos nos preparando para chegar nele com todo o arcabouço necessário e o conjunto de iniciativas, atividades, assim, possíveis do IEB realizar, né? Bom, mas voltando aqui para a propaganda, dia 23, a gente tem outro iebinário, e se intitula Sertões, Intérpretes e Acervos, os sertões em alemão e em francês, Martius e Saint-Hilaire, com a Maria de Fátima Costa, a Lorelei Cury, Pablo Diner, a Iris Cantor, a mediação da Iris Cantor e do Jaime Oliva. E no dia 30, ao pé da letra, Mário de Andrade na epistolografia modernista, com a Tele Ancona, o Marcos Antônio de Moraes e a Tatiana Longo Figueiredo, com a mediação da Flávia Toni. Portanto, temos um conjunto de atividades, isso é só outubro, gente, novembro ainda tem mais. Então, continuamos produzindo, continuamos trabalhando, estamos em teletrabalho, mas continuamos trabalhando, como vocês viram, né? A gente continua atendendo o público, continua produzindo conhecimento e extrovertendo o acervo de todas as maneiras possíveis, seja por podcast, seja pelos webinários, enfim, seja na produção de coleções de livros que a gente vai lançar. Temos ainda o edital Marta Rossetti aberto para contemplar duas dissertações, né, selecionadas por um grupo. Estamos com o edital #Pela Democracia, inscrições até o dia 5 de outubro. Enfim, até cansei. Então, venham para o IEB, não venham pessoalmente, porque a gente, infelizmente, não está aqui, mas esse ambiente virtual é tão acolhedor, pelo menos a gente está tentando fazê-lo o mais acolhedor possível, para que essa relação do IEB com a sociedade se mantenha sempre próxima, né, sempre constante, e que a gente possa continuar exercendo a missão do Instituto, né, que é a salvaguarda do acervo, a reflexão sobre isso, né, e a socialização, entregando de volta para a sociedade esse patrimônio que é nosso, que é de todos nós. Obrigada. Obrigada, professora Diana. Então, agradecendo a vocês, professora Diana, gratidão, viu? Tem uma coisa que eu sempre vejo quando a gente propõe alguma coisa, seus olhos brilham. E, então, é muita alegria, assim, porque você está sempre do nosso lado, nos apoiando. Muito, muito obrigada. Obrigada ao IEB por nos acolher sempre. Dani, Denise, brigadíssimo, parabéns, foi lindo, lindo, foi assim, uma emoção a hora que eu vi a porta do IEB, assim, eu fiquei muito emocionada, saudade demais de entrar lá. Pedro, brigadíssimo pelo suporte. Obrigada a todos que nos acompanharam. Fiquem conosco, daqui a pouquinho, 18 horas, temos a live com a Elisa, e amanhã ainda tem um dia inteiro de Semana Rosiana Corpo de Baile. Obrigada por todos. Beijo. Boa noite.